sempre que a gente para e se conecta com a gente, diferente de quem não medita e imagina, a gente se sente bem. Eu, quando conduzo também, eu entro num estado meditativo e, e a gente precisa respeitar esse tempinho depois da prática, sabe? Por isso que quando vocês estiverem meditando, durante a prática diária de vocês, procurar sempre deixar um espaço de tempo assim maior um pouquinho, 5 minutinhos além daquele programado, justamente para poder, não acabou de meditar e pumba, sai correndo, né? Porque tudo bem que a gente leva um tempo, que a própria prática também conduz a gente a esse aprendizado de respeitar a calma, né? De respeitar também o que a gente conquistou na prática, que não tem nada mais importante no dia do que a calma. Né? E que quanto mais a gente consegue ali mantê-la, a palavra é cultivar mesmo, né? Mantendo aquilo que a gente cultivou de estabilidade interna durante o processo da prática, né? Isso melhora pra caramba o nosso dia, a gente só tem a ganhar. Então, é 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos diários que a gente. É muito importante que a gente entre para praticar com essa compreensão de que a gente não está parado ali tendo um monte de coisa para fazer e, portanto, a gente está perdendo. Né? Que a gente sempre entre com a ideia que eu até tinha uma ideia que era a seguinte, né? Eu tinha a ideia de que eu da bomba do posto de gasolina. Quando eu comecei a meditar, sabe quando você coloca a bomba de gasolina assim, que você fica lá com a bomba, né? Porque a gente já tem a informação, né, científica de que a meditação é a atividade humana que mais repõe energia. A gente já sabe, quem pratica, que quando a gente termina a prática, a gente se sente melhor do que quando começou. Quem pratica também já sabe, dependendo do estágio que está, que se tem algum problema, quando a gente medita e volta para o problema, a gente volta com uma mente assim, ó, né? Capaz de ver muito mais, né? Então, se tem uma hora que a gente não pode ter pressa no dia, é essa hora. Por isso, eu sempre recomendo, aqui nesse espaço eu gosto de dar dicas práticas e tal, eu sempre recomendo que vocês não tenham... eu sei que não é um movimento natural desse momento, do que a gente aprendeu na vida até agora, a gente parar, ok. Mas a gente também parar esse pouco tempo também é uma coisa que todo mundo pode. Todo mundo pode. Né? O que a gente se atrapalha e faz confusão muitas vezes é justamente com essa ansiedade que grita, que agita, que faz aquele bololô interno, a gente meio que se atrapalha para conseguir parar, nos dar esse espaço. A nossa dificuldade, eu acredito que maior é essa. A gente está condicionado a correr, a gente está condicionado a deixar a mente caótica, então, portanto, a gente vai sendo arrastado para todos os lados que ela nos leva. E com isso, como que a gente vai parar? Né? Então, durante o dia, tem alguns momentos, cada um tem um tipo de vida, cada um tem uma maneira de... o próprio relógio natural de cada um, mas sempre tem um momento no dia
que a gente tem uma baixa de ansiedade. Ou porque a gente já fez um monte de coisa que a gente estava por aqui de manhã e aí a gente já está mais tranquilo. Ou a gente almoçou, por exemplo, e dá aquela, né, aquela lombeirinha, aquela preguicinha, ou depois do banho, ou tem gente que tem rituais de exercício físico, né? E isso é maravilhoso, porque aí depois do exercício físico, naturalmente, todos os hormônios que a gente libera durante o exercício, a gente já tem a vantagem de ter essas substâncias aí da felicidade é, acalmando a gente, então isso pode facilitar o horário da prática, né? Mas sempre a gente colocar a prática não competindo com o horário de sair para o trabalho. No caso agora, não é nem sempre que a gente sai, mas as reuniões continuam, os atendimentos continuam, as aulas continuam, os deveres de casa para quem cuida de casa continua. E às vezes aumentou, porque tem que cuidar de filho, da casa, da bagunça, né? E então a gente sempre ter essa questão, porque eu lembro, figurativamente, eu lembrar da bomba de gasolina é até engraçado, né? Mas eu gostava dessa imagem porque ela imediatamente ela me tirava qualquer. Fala assim, peraí, se eu estou repondo minha energia agora, tem alguma coisa mais importante que isso? Não tem. O resto do dia eu só vou gastar. Então é uma visão até meio matemática, mas a nossa mente é assim. Então é melhor cada um se entender com com as suas analogias, para você saber assim, é a atividade humana que mais repõe energia. O resto do tempo eu gasto. Então, que qualidade de tempo e de atenção eu vou estar dando para a prática para repor melhor? Porque é óbvio que a gente repõe melhor quanto mais a gente consegue se liberar, se permitir para a prática, né? E sempre, sempre, sempre com uma versão assim, nossa, para nós mesmos, de gentileza, de amorosidade. Não é o tradicional disciplina que a gente vê em outras práticas, tá? A disciplina do exercício físico, a disciplina, qualquer uma que a gente estabelece, ok, tudo, mas na meditação não é esse viés, é o viés amoroso. A gente faz assim, eu tô podendo dar esse amor para mim mesmo? Porque sempre que a gente para e se conecta com a gente, diferente de quem não medita e imagina, a gente se sente bem, não é? E isso eu vejo na prática de quem eu ensino, desde o começo, desde a primeira vez. Todo mundo gosta. Nunca teve uma exceção, né? Então, assim, a gente pensar e dar pra gente mesmo uma coisa assim, se o que é o mais importante que eu posso dar para alguém é atenção, que atenção que eu tô dando para mim, né? Isso é amor, isso é autocompaixão, isso é autocuidado, isso é autogentileza, né? Porque muita atenção a maioria da atenção que a gente está fixado, hoje a gente fez uma prática que envolvia consciência de corpo, consciência de mente envolvendo pensamento e emoção, né? Notem que a atenção que prende a gente, geralmente, em relação à emoção, são emoções perturbadoras. Preocupação, medo, aversão,
ameaça, raiva, vontade de vingar, né? Então, essas emoções que eu chamo de emoções perturbadoras, outras pessoas chamam também, eu acho um nome perfeito porque são várias, é uma constelação de emoções perturbadoras. Quando a gente leva atenção para a emoção, como o que dói puxa a nossa atenção, quando a gente faz uma prática de investigação de emoção como hoje, o que acontece? A gente vê primeiro aquilo que está incomodando, perturbando, né? Da mesma maneira, os pensamentos, porque eles são interligados. O que vem primeiro quando eu consigo me conectar com a minha mente pensante, eu começo a observar eventos mentais? Qual é a primeira coisa que eu percebo naturalmente, tá? Aquilo que está me preocupando, me ameaçando. Então, na perspectiva da meditação, a emoção e a razão são interligadas. Elas são uma engrenagem cujo sistema é único. Eu sinto, eu penso, eu sinto. Né? E quando eu digo na meditação, é uma perspectiva oriental, porque em Pali, em sânscrito, essa palavra é uma só, emoção e razão, como também cientificamente, porque nas imagens de ressonância magnética, quando eles foram testar pessoas meditando, sob esse viés do sânscrito e do Pali, né, dessa visão oriental, realmente é instantâneo. O cérebro capta o pensamento, provoca uma emoção. Eu estou identificada com uma emoção, pumba. É sobre um pensamento aquela emoção, né? E na prática, a gente vai tentando fazer o quê? Solta. 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 Dependendo do período da vida, a gente tem muito mais dificuldade. Tem hora que a coisa pega. Para todo mundo. O sofrimento está maior, a agitação está maior, o caos externo está maior. Mesmo assim, o fato de meditar regula isso para melhor. Então, a gente pode ter menos conforto na prática, porque o desconforto externo está extremo, mas na medida em que eu consigo me dar esse amor amoroso para permanecer em silêncio e me conectar, eu vou conseguindo criar espaço entre eu e os meus pensamentos, criar espaço entre eu mesmo e os meus sentimentos. E o que eu ganho com isso? Gente, eu ganho aquilo que a gente mais precisa para ter uma vida com sabedoria, numa linguagem comum de vida cotidiana, ou para ganhar saúde mental, numa linguagem mais específica da psicologia, por exemplo, ou para ganhar lucidez, que é uma linguagem mais búdica, né? Eu preciso me descolar daquilo que eu tô preso. Senão a minha visão vai estar estreita, a minha visão vai estar completamente viciada, completamente condicionada. Então, ainda que eu não saiba muito os mecanismos, assim, né, do jeito que eu tô falando, cientificamente, do que a meditação faz em termos de te dar perspectiva, eu tenho que entender que eu não posso estar colado naquilo que eu tô preocupado, naquilo que eu tô com medo, naquilo que eu tô ameaçado o tempo inteiro, porque eu não consigo ver solução se eu tô grudado. Né? E quando que a gente desgruda? Só na meditação? Não. A gente desgruda, por exemplo, quando a gente está viajando, que a gente vê uma paisagem bonita e a gente faz assim... Contempla, 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 contempla. Naquela contemplação, nada está viciado, nenhum pensamento a gente está grudando, a gente só está vendo o presente como ele é. Né?
Às vezes tocando violão, que agora eu tô assim, com vontade de recomeçar a tocar violão. Eu consegui aprender a trocar corda depois de décadas de o Mercado Livre me ensinou que eu podia comprar corda e quem sabe o YouTube me ensinou a botar corda. Também porque eu tô ali, né, tocando e tal, e enquanto isso preocupação, medo, ameaça, dá um tempo. A outra atividade contemplativa também, pintar, todos os trabalhos manuais, bordar, contemplar a natureza bonita, andar, e observar a natureza assim, tudo que a gente não fica maquinando com pensamento, porque é ali que a gente está condicionado, ali que é o lugar que a gente tem que procurar dar uma arejada, sabe? Então fiquem bem, tenham todos um ótimo domingo. E namastê para todo mundo.